Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Na nossa aula de hoje, iremos corrigir as questões de matemática que caíram para o concurso da GCM de Cajamar. Então, se você fez essa prova ou quer aprender como é cobrada as questões de matemática dessa banca Indepac, então já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, galera! Então vamos dar início à correção das questões de matemática que caíram para essa prova em Cajamar. Foram 7 questões de matemática, espero que você tenha ido muito bem. Algumas das 7, 3 um pouquinho mais complexas, mas as outras 4 nós explicamos até aqui mesmo no canal. Então, se você assistiu algumas aulas nossas, tenho certeza que você foi bem na sua prova na parte de matemática, beleza? Então, bora lá! Primeira questão de hoje é a questão 9. Beleza? As 8 primeiras foram de língua portuguesa. Bora lá. Bora lá, galera. Então, começando pela questão 9, que foi a primeira questão de matemática nessa prova aí. Fala o seguinte, põe aí, produção. Marcelo imprimiu um livro de 500 páginas, mas devido a um defeito de impressão, o livro impresso por ele apresenta em branco todas as páginas cujos números são múltiplos de 3 ou de 7. Então, o total de páginas impressas corretamente é igual a... Então, beleza, aqui uma questão daria para ser resolvida por progressão aritmética, mas acredito que é mais fácil resolver de uma outra maneira, que é o caso que eu vou fazer com os senhores aqui, tudo bem? Então você pega aí 500 páginas, só que ele fala que são divisíveis, né, ou múltiplos de 3 ou 7, cuidado com esse ou aí, tá? Ou é por um ou é por outro, não pode ser pelos dois ao mesmo tempo, e lá no final eu vou mostrar que eu preciso tirar aqueles números que são múltiplos do 3 e do 7 ao mesmo tempo, tudo bem? Só por causa dessa palavra ou, tranquilo? Continuando, então eu vou fazer a divisão aqui por 3 para descobrir quantos são os múltiplos de 3. Bora lá. Uma vez vai ser 3, sobra 2. Baixa esse zero. 6 vezes o 3 dá 18, 20 menos o 18 dá 2. Baixa esse outro zero. E aí 6 vezes vai dar 18 de novo. Vai sobrar 2. O que significa esse 2? Que eu preciso tirar 2 do 500. Quando eu fizer 500 menos esse 2, ó, porque tem que ser múltiplo de 3, concorda que está faltando mais um? Só tenho 2 ali. Então eu vou tirar esse 2 aqui. Vai ficar 4, 9 e 8. Ou seja, o último número que é divisível por 3, até chegar no 500, é o 4, 9 e 8. Tudo bem? Então esse cara aqui, ó, é o último. Beleza, que é divisível por 3. E aí, quantos números eu tenho divisível por 3? Eu tenho 166 números, tranquilo? Guarda essas informações que todas elas nós iremos usar daqui a pouco. Vou fazer o mesmo raciocínio, só que por 7 agora, tá? Ó, pego 500 e divido para 7. Tem que juntar aqui, ó. 7 vezes o 7 dá 49, sobra 1. Baixa esse zero. E aí, 1 vez o 7 vai ser 7, vai sobrar 3. Aí, ó, o mesmo raciocínio, tá? Ó, do 500, eu tenho que tirar 3. Então, aí, quando eu pegar 500 menos 3, 4, 9, 7. Ou seja, o último número que é múltiplo do 7 é o 4, 9, 7. Beleza? E aí, quantos múltiplos eu tenho de 7? Eu tenho 71 múltiplos, beleza? Tenho 71 números que são múltiplos de 7 até chegar no 500. Essa foi a nossa primeira etapa. Então eu já posso colocar aqui, ó, que nós temos 166 múltiplos de 3 e nós temos 71 números múltiplos de 7. Somando ali, ó, deixa eu fazer aqui, ó, vai ser 7. 6 mais 3 dá 13, sobe 1. 2, 3, 7, beleza? Ou seja, 237 números múltiplos, tanto de 3 quanto de 7. E aí já tem até uma alternativa. Põe aí, produção. Tem até uma alternativa ali, provavelmente para induzir os candidatos ao erro. Mas vamos continuar nas questões aí. Porque ele fala que tem que ser múltiplo ou do 3 ou do 7. Não pode ser múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Tudo bem? Eu vou apagar aqui, ó, esse início, para a gente fazer mais um cálculo aí. Qual que é o cálculo que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum desses dois números, tá? Ó, do 3 e do 7. Você vai perceber que vai ser o próprio 3 e o próprio 7.
7 vezes 3, 21. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 7 é o 21. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho que ver quais são os números que são múltiplos dos dois números ao mesmo tempo. Você já percebe que vai ser o 21. Se eu pegar agora vezes o 2, vai ser o 42. Se eu pegar vezes o 3, esse número, vai ser o 63. Ou seja, o 21 ele é múltiplo tanto do 3 quanto do 7. O 42 ele é múltiplo tanto do 3 quanto do 7. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esses números aqui. Eles não podem ser contados porque eles são múltiplos dos dois ao mesmo tempo. E a questão fala que tem que ser ou do 3 ou do 7, beleza? Tranquilo. Então o que eu vou fazer, pessoal? Descobri o 21, guarda o 21 aí, tá? Já vou mexer com ele aqui. Questão bem trabalhosa essa questão 9. Como eu falei, tem algumas questões que são muito complexas. E as primeiras dessa prova foram bem complexas mesmo para deixar o candidato de cabeça quente. E aí, com certeza, lá no final, que as questões eram mais fáceis, já estava tudo bugado e com certeza teve que chutar questões, infelizmente. Então bora lá, ó. Vou pegar agora esse 498, que ele é o último divisível por 3, lembra? Vou tirar 3. Se eu tirar 3, dá 495. Se eu tirar 3, dá 492. Se eu tirar 3, dá 489. Se eu tirar 3, dá 486. Se eu tirar 3, dá 483. Eu já vou explicar o porquê que eu estou fazendo isso. Eu quero encontrar qual é o último número que ele é divisível por 3 e por 7 ao mesmo tempo, tudo bem? Eu vou parar por aqui porque eu acho que já é o 483. Vamos ver por lá. Qual é o último número do divisível por 7? É o 497, né? Então coloca aqui, ó. 497 menos o 7, 490. Menos o 7, 483. Percebe que o último número que vai ser divisível para os dois ao mesmo tempo, além do 3 e o 7, vai ser o 483. Quer ver, ó? Vamos tirar a prova real aqui, ó. 483 dividido para 3, ó. Vai ser 1. Aqui vai sobrar 1. Baixa esse 8. 6 vezes o 3 dá 18. Baixa esse 3 e aqui uma vez. Percebe que dá uma divisão exata? Então, realmente, o 483 é divisível por 3. E aí eu nem vou fazer por 7, que ele vai ser divisível por 7 também. Tudo bem? O que eu faço com esse 483? Ó, 483 eu vou dividir pelo 21. Por quê? Porque o múltiplo lá, o MMC que eu tirei, era do 3 e do 7, dava 21, lembra? Vamos ver aqui agora quanto que vai dar, ó. 2 vezes o 21 dá 42. 48 menos 42 dá 6. Baixa esse 3. Vai ser 3 vezes, né? 3 vezes o 21 dá o próprio 63 e aqui vai zerar. Ou seja, pessoal, nós teremos aí, ó, 23 múltiplos, tanto do 3 quanto do 7 ao mesmo tempo. Isso não pode ocorrer, tudo bem? Então eu cheguei aqui no número 237, para a gente recapitular, que é 166 múltiplos do 3, 71 múltiplos do 7, juntei os dois, deu 237 múltiplos dos dois, beleza? Tanto do 3 quanto do 7, quanto dos dois ao mesmo tempo. E agora eu preciso tirar esses 23 que estão aqui, ó. Eu vou fazer menos 23. 7 menos o 3 dá 4, 3 menos o 2 dá 1, e aqui 2. Tudo bem? Então, 214. Como ele quer a quantidade de páginas que foram aproveitadas, eu acabei de descobrir aqui as páginas que não serão aproveitadas. O que eu vou fazer? Vou apagar tudo isso aqui, tem muita informação. E eu vou fazer agora a última subtração, tá? Ó, 500 menos esse 214. O 0 não tinha, pega emprestado, não tem. Pega emprestado do outro vizinho. Vira 4. Aqui vira 10, que empresta, vira 9. E aqui 10. 10 menos o 4 dá 6. 9 menos o 1 dá 8. E 4 menos o 2 dá 2. Então, 286 será a nossa resposta correta. Alternativa A, de habilitado na sua prova. Beleza, pessoal? Essa foi a questão 9. Uma questão bem complexa, né? Bem chatinha de ser feito. E lembrando que você só tem 3 minutos para cada questão. Então essa banca ela pegou muito pesado, principalmente nas primeiras questões. Você vai ver no decorrer das nossas correções aqui. Pegou realmente muito pesado, mas enfim. É importante que você estude. Eu já te adianto que aqui na descrição do nosso vídeo tem um curso completo de matemática, desde o básico, as 4 operações, até a geometria. É importante que você adquira o nosso curso. Se você gosta da nossa didática, se você tem aprendido bastante, se você está inscrito no nosso canal, é importante que você adquira o curso, porque
não dá mais para a gente fazer concursos e ter que chutar questões de matemática, porque não tem alguns conceitos em mente. E perceba que as bancas às vezes pegam muito pesado e aí você fica às vezes fora do seu concurso porque teve que chutar todas as 7 questões, que foi o caso dessa prova, na sua prova, e aí você acerta 2, 1, ou às vezes nem acerta nenhuma. Chega de chutar, vamos para cima, vamos investir em você mesmo e gabaritar na sua próxima prova. Tranquilo? Bora para a próxima? Bora lá, mais uma questão aí. Bora dar sequência, pessoal? Então, a questão 10, uma questão também um pouco complexa, um pouco mais difícil, porque ele deu aí um cone e um cilindro, ok? Não deu valores para cada um deles e deu algumas fórmulas ali embaixo. Então, o pessoal teve um pouco de dificuldade para resolver essa questão. Mas vocês vão ver que não é tão difícil. Bastava ter as fórmulas na mente. Então, você tem que praticar alguns exercícios para você conseguir gravar essas fórmulas, tudo bem? E a questão falava o seguinte, ó, vou fazer a leitura dela. Na figura a seguir, temos um cone reto, cujo raio da base mede 2 vezes o raio. E um cilindro reto, cujo raio da base mede R, que é o raio, né? Ambos de mesma altura, representado pela letra H. O cone e o cilindro estão totalmente preenchidos com líquido escuro. Beleza, aí tem a figura, que a produção está mostrando para vocês. E aí ele vem com as informações abaixo. Sabe-se que aí ele tem a área do círculo, o volume do cone e o volume do cilindro, ok? E ele pergunta, então, a razão do volume do cilindro e do cone é... Primeira coisa que você tem que saber, pessoal, o que é uma razão? A razão nada mais é do que uma fração. Como ele citou primeiro o volume do cilindro, então eu vou colocar aqui, ó, cilindro e o cone. V de volume e V de volume, tudo bem? Então o volume do cilindro e o volume do cone. É essa a razão que ele quer aí. Mas para isso eu preciso saber a fórmula dos dois, tudo bem? Eu vou colocar ela completa, que aí ele não colocou ela completa. O volume do cilindro, pessoal, ó, a fórmula é essa daqui, ó. É π raio ao quadrado vezes a altura. Esse é o volume do cilindro, tá? Vou colocar ali o CI para você identificar que é do cilindro. E qual que é o volume do cone? Vamos lá. Volume do cone. A fórmula é essa daqui, ó. É tão difícil de cair que a gente até esquece. Mas eu tenho a cola dela aqui, ó. É πr ao quadrado vezes a altura. E a única coisa que diferencia do volume do cilindro, que isso aqui é dividido para 3, beleza? Então, esse é o volume do cone e aqui o volume do cilindro. E aí, lá quando eu fiz a leitura, ele falou que a base do... Cadê? O cone tem 2 vezes o raio do cilindro, não é isso? Deixa eu só recapitular para a gente não errar. Um cone reto cujo raio da base mede 2 vezes o R. Beleza. Então aqui, ó, é 2 vezes o R. Beleza? Então eu vou colocar aqui o 2 e vou colocar entre parênteses. Tudo bem? Para que você consiga entender o que está sendo feito ali. E aí eu vou primeiro resolver isso aqui, já que ele falou que era 2 vezes o raio, 2 vezes o raio, tá bom? Vamos resolver isso aqui para a gente conseguir fazer essa razão que ele está me dando ali, ó. Então o volume do cone vai ser, ó, 2 ao quadrado vai ser 4, então vai ficar assim, ó, π 4 r ao quadrado vezes o h, dividido para 3, né? O r continua ao quadrado ali. Tudo bem. Aí, como agora eu tenho que dividir para o de cima, como que eu faço fração de fração? Isso é matéria de 5º ano do ensino fundamental, mas é um pouco complexo para a gente que não está acostumado. O que eu vou fazer? Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Percebe que essa fração, eu estou, ó, tem um traço bem grande aqui de divisão, certo? Então, eu estou dividindo para uma outra divisão. O que eu faço? Mantenho a primeira fração, que é essa, e vou multiplicar pelo inverso daquilo. Qual que é o inverso daquilo? Esse 3 que está embaixo vai para cima, e tudo que está em cima aqui, ó, vem para baixo. Vamos fazer isso. Então vai ficar o π 4r ao quadrado vezes o h. Beleza. Vou apagar aqui para vocês conseguirem acompanhar. E agora é só simplificar. Ó. Como eu estou dividindo um π para um π, zero. Tudo bem? Eu estou dividindo a altura pela altura, também zero. O raio ao quadrado com raio ao quadrado, zerou. Quem é que me sobrou?
Então, essa razão que ele me dá ali, ó, vai ser 3 sobre 4, né? Sobrou só o 3 em cima e só o 4 embaixo. Então, a alternativa correta é aquela que tem 3/4. Qual que é a produção? Alternativa D de jeans. Questão um pouco difícil, né? Até pelas fórmulas que ele deu ali, não ajudou tanto para a gente resolver. Pelo contrário, como ele me deu ali um terço, se você montar só pelas informações que ele te dá, você talvez seria induzido ao erro e iria na opção A, que tem lá o 1/3. Tranquilo? Espero que você tenha entendido uma questão bem difícil, bem complexa aí. Mas bora para a próxima questão de hoje. Vamos lá, galera, dando continuidade, agora a questão 11. Questão 11 falava o seguinte, põe aí, produção. A área de um losango é igual a 216 decímetros cúbicos. E a razão das medidas de suas diagonais é igual a 3/4. Beleza. Então a diferença das medidas de suas diagonais em decímetros é... Se você está acompanhando nossas aulas no canal, você percebeu que semana passada nós corrigimos a prova para a GCM de Franca e caiu uma questão exatamente igual. Até os números são bem parecidos. Então perceba que é importante você estar acompanhando a aula no canal, é importante você estar inscrito para você não perder nada nos conteúdos e conseguir ir bem na sua prova, né? Chega de chutar questões de matemática, beleza? Bora lá. Então, eu preciso primeiro fazer o desenho do losango para que você entenda o que ele está falando aí, beleza? E aí no losango nós temos essa diagonal menor e temos essa diagonal maior, tudo bem? E qual é a fórmula da área do losango? Essa daqui, ó. A área do losango é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido para 2. Essa é a fórmula, beleza? Uma fórmula fácil de lembrar. E ele me dá as informações, ele fala que a área, né, esse Azinho aqui, ó, é 216 decímetros cúbicos. E que uma diagonal é 3/4 da outra. Então eu vou colocar assim, ó, D vezes D, tá? Tudo isso dividido para 2. Esse 2 que está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 216. Concorda que dá 432? Beleza. E aqui, ó, D vezes D vai ser D ao quadrado. Tudo isso estava na nossa resolução na prova de Franca. Beleza? Aí, ó, esse 3/4 que está multiplicando a letra D, ele vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó, 432 dividido para 3/4. Só que, pessoal, isso aqui, ó, né, o 432, ele não deixa de ser uma fração. Todo número ele é uma fração, tá? Tem um imaginário embaixo dele. E como é que eu resolvo divisão de fração por fração? Da seguinte maneira, ó, eu mantenho a primeira fração, que é 432, e eu multiplico pelo inverso da segunda fração. A segunda fração é 3/4. Qual que é o inverso dela? É o 4 sobre 3. Tudo bem? Esse é um conceito de fração. E aí eu coloco lá o D ao quadrado. Aqui, ó, 432 vezes o 4 vai me dar um número gigante aí que dividido para 3 vai ser 576. Tudo isso igual ao D ao quadrado. Tranquilo, para eu tirar aquele 2 de lá, eu preciso colocar raiz quadrada aqui e raiz quadrada lá. Porque aí eu corto o 2 com a raiz, beleza? Vai ficar só a letra D do lado de lá. E raiz quadrada de 576 será 24. O que eu descobri aí? O tamanho de uma diagonal, tudo bem? Ou seja, é 24, mas eu preciso saber o tamanho da outra, para ver qual que é a maior das duas. E ele fala que uma é 3/4 da outra, não é isso? Então eu vou fazer 24 vezes 3/4. 24 dividido para 4 dá 6. 6 vezes o 3 dá 18. Ou seja, pessoal, em outras palavras, ele está falando, ó, esse lado mede 18, esse lado mede 18. Aqui embaixo mede 24 e aqui em cima mede 24. Tudo bem? E aí nós temos que somar esses quatro lados aí, né? Ó, 18 com 18 será 36 e 24 com 24 será 48. Ele quer a diferença de uma diagonal, ó, daqui até aqui, ok? Que dá 48. E daqui até aqui, que dá 36. 48 menos o 36 será 12. Então nós temos uma alternativa aí. Qual que é a produção? Alternativa D de jeans, beleza? Você vai perceber que é exatamente igual. Olha só a importância de você assistir várias aulas do nosso canal que tem focado para você aí, principalmente que quer fazer concurso para GCM
né, em qualquer lugar do Brasil. Mas as questões se parecem muito. É importante a gente fazer vários e vários exercícios que você vai conseguir gabaritar na sua prova aí, beleza? Espero que você tenha acertado e principalmente que tenha ido bem na sua prova no geral aí para a Guarda Civil de Cajamar. Tranquilo, pessoal? Faz o print aí se você quiser e bora para a próxima questão. Vamos lá, questão 12. Falava o seguinte, ó. O investidor aplicou R$15.000 a taxa de juros simples. Então, ó, nós fizemos uma revisão para Cajamar e tinha questão de juros, tá? Ó. Então, eu vou colocar primeiro as informações aqui, ó. J igual a CIT. Espero que você tenha acompanhado essa aula, onde eu dei as dicas principalmente de taxa e tempo. Bora lá, fala assim, ó. Aplicou 15 mil. Então, 15 mil tá aqui. Há uma taxa de juros de 9,6% ao ano. 9,6% ao ano. Eu tenho que colocar essas informações. Durante 2 anos e 10 meses. Ó, eu não vou trabalhar com 2,10. Cuidado, são 2 unidades de medidas. Eu vou transformar sempre na unidade de medida menor. Então, esses 2 anos, eu vou transformar tudo em meses. Concorda que 2 anos dá 24 meses. Não é isso? Mais os 10 meses. Então, vai ser 34 meses aqui, ó. Tudo bem? E aí você que acompanhou a nossa revisão, percebe que aqui está em uma unidade de medida, está ao ano, e aqui está em meses. E aí eu falei para os senhores que, se tratando de juros, sempre a taxa tem que concordar com o tempo. Então, se o tempo, a taxa está ao ano, o tempo tem que ser ao ano. Se a taxa está em meses, o tempo tem que ser em meses. Tem que sempre concordar. O que é mais fácil para mim aqui? É transformar esses 9,6 ao ano, certo? É os juros que vai correr durante um ano inteiro. Concorda que é mais fácil eu saber qual é os juros em um mês? Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou dividir para 12. Tudo bem? Que aí eu pegando 9,6 e dividir para 12, eu vou saber qual é a taxa ao mês, e aí vai concordar com o meu tempo que está ao mês, tudo bem? Quando eu fizer essa divisão, vai dar 0,8, tudo bem? 0,8%. Então é esse 0,8 que eu irei usar, e não o 9,6. Tudo bem? Essa é a grande sacada de juros, pessoal. Sempre olhar a taxa e o tempo. Tem que estar na mesma unidade de medida. E as bancas sempre colocam em unidades de medidas diferentes para induzir os candidatos ao erro, tá bom? A fórmula é essa aqui, ó. J igual a CIT, sempre vezes, tudo bem? Porém, pessoal, essa questão é uma pergunta qual é o valor dos juros. E perceba que não tem nem pegadinha ali, porque eu vou chegar no valor e esse valor não vai ter ali na alternativa. Ainda bem para não induzir ao erro. Porém, quando ele fala qual é o valor do resgate no final, beleza? O que eu tenho que pensar? Que eu apliquei esse dinheiro, vai me render uns juros. Quando for lá no final, quando eu for resgatar, eu tenho que pegar esses 15 mil mais os juros que me rendeu. Ou seja, eu vou resgatar o meu montante, beleza? Essa é a ideia aí dessa questão. Então, bora lá. Ó. O J eu não tenho, só copio. O capital é 15 mil vezes a minha taxa, que é 0,8. Por 100, não esqueçam de colocar, porque esse símbolo de porcentagem representa que está dividindo para 100, vezes o tempo, 34 meses. Beleza? E aí você vai perceber que fica fácil, ó. Corta esses dois zeros com esses dois, vai ficar 150 vezes o 0,8 vezes o 34. Qual que é o valor dos juros? Quando você fizer essa conta aí, você vai chegar em 4.080. E como eu falei, ainda bem que a banca não foi maldosa e não colocou essa alternativa, porque poderia induzir muitos candidatos ao erro, tudo bem? Chegamos nesses juros. E aí, como eu quero um montante, e o montante é o quê? É o capital mais os juros que você ganhou em cima dele. Então, ó, qual é o capital? 15 mil mais aqueles 4.080. Na hora que eu somar isso aqui, vai dar 19.080. Tudo bem? Questão bem tranquila, bem fácil, né? Aí a nossa alternativa correta, a alternativa B de Bravo. Tranquilo? Espero que você tenha acertado essa questão, porque nós fizemos correção dela aqui no nosso canal. Bora para a próxima questão de hoje. Questão 13. Um pouquinho mais chatinha também essa 13, né? O pessoal estava comentando aqui nos grupos de WhatsApp que a prova foi muito difícil em matemática. Mas é aquilo que eu venho falando nas aulas. O pessoal está estudando muito legislação, foca um pouco em português e fica deixando matemática de lado, porque pensa, são só 5 questões, são só 7. Porém, pessoal, são essas 5 que estão te deixando fora do concurso.
São essas 5 questões de matemática que estão te deixando uma classificação muito longe, né? E às vezes você não vai conseguir tomar posse no seu concurso, porque você está deixando uma disciplina de lado. É importante você dar ênfase em todas, tudo bem? Principalmente se você já está dominando legislação, você está na sua zona de conforto estudando só legislação. Precisa estudar todas as disciplinas. Não deixe de estudar matemática, beleza? Você tem o nosso canal aqui para te ajudar em relação a isso. Bora lá, questão 13. Põe aí, produção. Emily comprou uma impressora e cartuchos de tintas. Do valor total gasto, 7/9 foi com a impressora. Então deixa eu só anotar isso aqui, que essa informação é importante. Ó. 7/9 é o valor da impressora. Valor não, né? Que foi gasto. Beleza? Continuando. Enquanto o restante foi gasto com cartuchos de tinta. E aí eu já coloco para você, ó. Se 7/9, ó, perceba o seguinte, o meu bolo eu dividi em 9 partes. E a impressora, ela consumiu 7 partes disso aí. Concorda que está me faltando 2/9, né? Eu dividi em 9 partes. Vamos pensar em bolo aí. Eu comi 7 pedaços. Concorda que sobrou 2 pedaços dos 9? Beleza. Esses 2/9 foram o que foi usado com os cartuchos. Beleza. Vamos continuar aqui na leitura. Dos gastos com cartucho de tinta, 2/3 foram gastos, 2/3 foi com cartucho de tinta preta. E o restante do valor do cartucho de tinta vermelha, azul e amarela. Se o valor total gasto com cartuchos de tinta preta foi de R$250, percebe o seguinte, ó, que ele falou que 2/3 foi com tinta preta. E aí ele me afirma que só com a tinta preta ele gastou R$250. São informações que não estão ali à toa, tá? Eu vou colocar esses valores aqui para que você consiga enxergar o que está sendo dito aí. Então, ó, guarda essa informação, não vou usar ela nesse momento. Mas ele fala que a tinta preta foi 2/3. E ele me afirma lá no finalzinho que esse valor ele é igual a R$250, beleza? Eu vou montar uma proporção aqui, ó. De que maneira? Põe um X aqui embaixo e eu vou descobrir qual é o valor total aí só gasto com cartuchos. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes o X dá 2x e 3 vezes o 250 dá 750. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar 750 dividido para 2. E aí o valor do meu X vai ser 375. O que representa esse 375? É o valor que foi gasto com cartuchos. Tudo bem? Ó? Aqui foi gasto com cartuchos. Beleza, mas não é isso que ele me pergunta. Ele me pergunta lá no final qual é o valor da impressora, só impressora. Ou seja, eu vou ter que achar o valor cheio e aí depois eu tiro o valor das impressoras. Eu acabei de descobrir o valor das impressoras, não, dos cartuchos. E eu acabei de descobrir aqui. E aí, ó, por que eu coloquei isso aqui? Porque perceba o seguinte, ó, eu achei a parte do dinheiro e eu achei a fração dos cartuchos, beleza? Eu vou montar uma outra proporção. De que maneira, ó? Porque agora eu já sei o valor que foi gasto aí com todas as tintas, com todas as cores. O que eu faço? Eu pego essa fração igual ao valor que eu gastei só nos cartuchos aí, tudo bem? Então vou apagar aqui e vamos montar esse cálculo aí também. Põe o x aqui embaixo, 2 vezes o x, ó, 2x, e 9 vezes aquele número lá. Vamos montar aqui. 9 vezes o 5 dá 45. Sobe o 4. 9 vezes o 7 dá 63, mais o 4 dá 67. Sobe o 6. 9 vezes o 3 dá 27, vezes mais o 6 dá 33. Então eu cheguei em 3.375. Só que esse valor eu vou dividir para 2. Tudo bem? 3.375 dividido para 2. Vamos montar aqui do ladinho. 3.375 dividido para 2. Aqui vai ser uma vez. Vai sobrar 1. Baixa esse 3. 6 vezes dá 12. Sobra 1. Baixa esse 7. 8 vezes dá 16. Sobra 1. Baixa esse 5. 7 vezes dá 14. Sobra 1. E aí 1 já não dá para dividir para 2. O que eu faço? Vírgula lá e um 0 aqui. E aí 5 vezes. Então, ó, o que significa esse 1.687,5?
1.687,5, ou seja, 0,50 centavos, né? Esse valor é o valor da impressora mais os cartuchos. Só que ele não quer saber o valor de tudo, da impressora mais os cartuchos de tinta. Ele quer saber só da impressora. Então eu vou pegar 1.687,50 menos 375, que foi o valor dos cartuchos, lembra? Vamos fazer essa subtração aí, ó. 0,5. Só daqui, ó, deixa eu dar uma olhada aí, produção. Só temos duas alternativas que tem os 50 centavos lá depois da vírgula. Então só duas alternativas seriam possíveis aí. Aqui, 7 menos o 5 dá 2, 8 menos esse dá 1, 6 menos 3 dá 3 e aqui dá 1. Então, qual é o valor só da impressora? R$ 1.312,50. É a nossa alternativa B de Bravo também. Beleza, pessoal? Questão chatinha de fazer, principalmente envolvendo fração, mas é o que eu sempre falo nas nossas aulas. As bancas sabem que a gente tem dificuldade em resolver questões envolvendo frações. Por isso que elas cobram em todas as provas. É importante que você faça outros exercícios envolvendo fração, para que você tenha esse conceito. E no nosso canal tem muitas aulas sobre conceito de fração. Tranquilo? Bora para a nossa próxima questão? Questão 14, falava o seguinte, ó. Maria comprou uma máquina de lavar por R$ 1.445, já com desconto de 15%. Essa questão foi brinde se você está acompanhando nosso canal. Eu falei uma questão exatamente igual a essa no nosso canal. Lembra sobre média? Tinha lá o 40, enfim, era essa questão que eu falei, que sempre as bancas têm cobrado isso aqui. Então, ó, 1.445 ele não é 100%, pessoal. Por quê? Porque houve um desconto. E quando você tem um desconto de 15%, você está pagando para o comerciante 85% do produto. Fique bem claro isso. Se você colocar o 100 ali, você não vai chegar nem a alternativa nenhuma, tudo bem? Geralmente, esse tipo de questão que faz isso, ele vai te perguntar qual é o valor antes do desconto. Ou seja, qual que era o valor do 100%. E aí você vai procurar o X. Beleza? Só para a gente recapitular aí. Se ele falasse que foi 15% de acréscimo, aqui eu colocaria 115, beleza? Quando ele fala de desconto, eu pego o 100 e sempre vou tirar o valor. Ah, foram 12%? Eu pego o 100 menos o 12. E aí eu vou colocar aqui, ó, 88. Beleza? Essa é a ideia sempre. Multiplicando cruzado, 85 vezes o x é 85x. 100 vezes esse número é esse número, acrescido de 2 zeros. Fazendo essa divisão, né, ó, vai ficar 144.500 dividido para 85. E aí eu vou chegar em 1.700. E aí a nossa alternativa produção, alternativa D de Jennifer, beleza? Fácil essa questão, pessoal. Eu tenho feito algumas questões aqui e te mostrado como é que é cobrado na prova. É importante que você assista. Tranquilo? Espero que você tenha acertado essa questão aí. Bora para a próxima. Antes de corrigir a nossa última questão, eu já oriento os senhores. Aqui na descrição do vídeo tem um curso completo de matemática, desde o básico, lá das 4 operações, até geometria. É importante que você... E o preço é menor do que uma pizza, pessoal, de verdade. Então é um investimento que você vai fazer em você para que você consiga ficar bem classificado nos próximos concursos, caso você não ficou neste concurso, tudo bem? Então invista em você, é muito barato e você vai conseguir arrebentar na sua próxima prova. Espero que já tenha arrebentado em Cajamar, mas vai arrebentar nas próximas, que está abrindo muito concurso, principalmente para a GCM no estado de São Paulo. Tranquilo? Bora lá! Então uma questão envolvendo regra de 3, e eu fiz algumas questões de regra de 3 no nosso canal. Bora lá. Falar o seguinte, ó. Uma torneira com vazão de 600 metros cúbicos. Então tá aqui, ó. 600 metros cúbicos. Com vazão de 600 metros cúbicos por minuto, enche uma caixa d'água em 22 horas. E aí, ó, eu preciso fazer uma conversão dessas horas em minutos. Por quê? Porque é 600 metros cúbicos por minuto. E aí agora ele me dá uma outra unidade de medida. Eu não posso trabalhar com 2 unidades de medida, tudo bem? Então eu vou fazer a multiplicação dessas horas pelos minutos para descobrir quantos minutos eu tenho aqui, ó. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 6 dá 12, sinal de mais. 2 vezes aquilo vai dar o próprio 120, né, pessoal? 0, 2, 3 e 1. Ou seja, ele faz isso aqui em 1.320 minutos. Beleza. E, continuando a leitura. Então, uma torneira com vazão de 1.600 centímetros cúbicos, ó, 1.600 centímetros cúbicos.
Lá em cima eu coloquei metros, é centímetros. Centímetros cúbicos. Qual é o tempo que leva para fazer isso? Beleza? Essa é a ideia. Bem tranquila essa questão aqui, ó. Lembrando que a seta sempre indica o maior, então o de baixo ele é muito maior do que o de cima, por isso que a seta está para baixo, beleza? Agora tem que pensar lá, ó, se a minha vazão ela é maior, concorda que eu vou levar menos tempo? Então se eu vou levar menos tempo, a seta de lá ela vai para cima, tudo bem? Até porque as alternativas são horas menores do que 22 horas, né? Não precisaria nem ter dificuldade para identificar que a seta lá vai para cima. O importante é você saber que a seta sempre indica o maior. Por isso que ela está para cima, porque o de cima ele é maior do que o de baixo. Beleza? E aí quando isso acontecer, quando as setas estiverem uma para cada lado, será uma grandeza inversamente proporcional. E isso faz com que eu multiplique em linha. Ou seja, vai ficar esse cara vezes esse e esse vezes esse. Só que, ó, para facilitar, faça a simplificação sempre que possível. Isso vai te ajudar muito, tudo bem? Perceba que os dois números aqui, ó, são pares. Eu ainda posso dividir por cima por 2 e embaixo por 2, ó. Beleza? E 16 para 2 dá 8. Então, ao invés de eu trabalhar com o 600 e o 1.600, eu vou trabalhar com 3/8. Vai ser muito mais fácil e eu vou chegar na mesma resposta, tudo bem? Isso aqui vai ser vezes, ó, o 1.320 e vezes o x, tudo bem? Como é em linha, isso aí não alterei. 8 vezes o x vai ser 8x, tudo bem? E 3 vezes aquele número, ó, eu consigo fazer até aqui, ó, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes o 2 dá 6, 3 vezes o 3 dá 9 e 3 vezes o 1 dá 3. Percebe que ajuda muito a gente trabalhar com números menores? Agora, se eu fizesse 600 vezes aquele número, ia dar um número gigantesco, e aí eu já não conseguiria fazer aqui assim de cabeça, tá bom? Vamos fazer a divisão aí. Então vai ficar 3.960, vou colocar ele aqui, ó, dividido para 8, tudo bem? Esse 8 aqui vai para o outro lado dividindo. Então vamos lá. Quantas vezes o 8 eu chego aqui próximo? 5 vezes passa, então só pode ser 4. 4 vezes o 8 dá 32. 9 menos o 2 dá 7, 3 menos 3 dá 0. Baixa o 6. Quantas vezes o 8? 8 vezes 8 dá 64, 8 vezes 9 dá 72. Então vai ser 9. 72. Vai sobrar 4. Baixa esse 0. E agora 5 vezes. 5 vezes esse dá o próprio 40 e aqui vai zerar. Então, ó, 495 o quê? Horas ou minutos? O x está embaixo de minutos. Então, 495 minutos, mas aí você sempre vai perceber em regra de 3 que a alternativa não vai estar do jeito que a gente achou. A gente precisa fazer uma outra conversão agora, ó. Eu vou pegar 495 minutos e vou dividir para 60 minutos, porque a cada 60 minutos eu tenho 1 hora, tudo bem? E aí já adianta que todas as alternativas estão em 8, ó. 8, 8, 8 e 8 horas. Então aqui só pode ser 8, né? 8 vezes os 60 dá 480. Vai me sobrar 15. Daqui eu já matava, ó, 8 horas e 15 minutos. Beleza, eu já poderia parar por aí. Mas eu vou continuar, porque alguns podem ter sido induzidos ao erro. Pode ser, vamos ver. O 15 não dá para dividir, então vírgula aqui acrescenta um 0. E agora 2 vezes, né? 2 vezes 60 dá 120, vai me sobrar 30. 30 não dá para dividir, acrescenta um 0 aqui. E agora 5 vezes. 5 vezes aquilo ali dá 300. Se fosse a banca Vunesp, pode ter certeza que teria uma alternativa assim, ó, 8 horas e 25 minutos. Teria. Mas essa banca aí, ela não teve essa inteligência de induzir os candidatos ao erro, ou ela não quis ser maldosa, tá? Mas, como é que eu provo que esses 25 que está após a vírgula, ele representa 15 minutos, ó? Ele que está após a vírgula, vamos pensar em dinheiro, seria R$ 8,25, né? 25 centavos eu represento dessa maneira aqui, ó. Vezes 60 sempre. E essa macete eu passei para você na nossa revisão. Esquece o 0. 6 vezes o 5 dá 30, sobe 3. 6 vezes esse dá 12, mais esse dá 15, sobe 1. 6 vezes esse dá 0, mais esse dá 15. Esse 0 que eu esqueci, acrescenta aqui. 2 casas após a vírgula? 2 casas após a vírgula. Percebe que dá os 15? Tudo bem? Então, realmente, 8 horas e 15, que é a nossa alternativa C de sapato. Beleza, pessoal? Então, essas foram as 7 questões que caíram para a GCM de Cajamar. Uma prova que o pessoal falou foi tranquilo na parte de legislação, mas matemática pegou bem pesado mesmo. Então, das 7 aí, ó, 3 ou 4 foram bem difíceis realmente de ser resolvidas. Com certeza, muitos tiveram que chutar. Espero que não tenha sido o seu caso aí. Logo mais, farei também a revisão para a GCM de Guarulhos
e vamos manter essa rotina. No final do mês tem a prova para Osasco, farei a revisão para Osasco e também farei a correção da prova de Guarulhos e da prova para Osasco, beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, acompanha os nossos vídeos para que você não seja daquele candidato que está chutando questões de matemática. Chegou a hora de você arrebentar na sua prova em matemática e tomar posse no seu concurso, beleza? Te agradeço que chegou até aqui, forte abraço e até mais!